Amós, capítulo 8. Nós faremos a leitura dos 14 versículos deste capítulo. Em seguida a leitura, faremos mais uma oração para meditarmos na palavra do Senhor. Peço a você que acompanhe com atenção, em sua Bíblia, a leitura da palavra de Deus. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo, naquele dia, serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras, para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Amém. Falemos com Deus em mais uma palavra de oração. Senhor, obrigado pelo privilégio de podermos cultuar o Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos cantar louvores, consagrar nossos dízimos, nossas ofertas, trazer os nossos filhos para receberem instrução provinda do Senhor. Obrigado pelas portas do templo abertas, pelos irmãos que estão conosco, por aqueles que nos visitam. Obrigado, Senhor. E agora, quando ouviremos o que o Senhor tem a nos dizer, através da explicação da palavra do Senhor que já foi lida, pedimos ao Senhor que nos dê ouvidos para ouvir. Pedimos para o Senhor que abra o nosso entendimento,
Pedimos ao Senhor que desvende os nossos olhos para contemplarmos aquilo que está na palavra do Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos como seu povo, abençoa-nos como igreja, através da porção da Escritura de hoje, como alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema sobre o qual falaremos nessa noite é o juízo de Deus. Eu creio que está bastante claro nos versículos que foram lidos essa temática, o juízo de Deus. Na verdade, o livro de Amós traz em si este tema forte, este tema intenso, intensivamente dito, repetido, de diversas maneiras. O juízo de Deus. Eu gostaria que você voltasse rapidamente para o capítulo 7, e aqui nós estamos introduzindo aquilo que compartilharemos com os irmãos, mas no capítulo 7, Amós começou a escrever sobre uma série de visões que recebera da parte de Deus. Visões quanto ao juízo de Deus sobre a nação. Ele recebeu a visão do gafanhoto e a visão do fogo. E nessas visões foi destacado a suspensão do juízo de Deus. É um texto que já foi lido e meditado com os irmãos. Na visão do gafanhoto, na visão do fogo, o juízo de Deus foi suspenso. Só que vem em seguida a visão do prumo. E quando veio a visão do prumo, destacou-se a inevitabilidade do juízo de Deus. O juízo seria inevitável. E agora então, depois de um confronto entre Amós e um sacerdote em Samaria, agora então, existe a visão do cesto de frutos, que destacará a proximidade do juízo. Então, gostaria que vocês se lembrassem dessas 4 visões: a visão do gafanhoto, do fogo, a visão do prumo e a visão do cesto de frutos. Quando falamos do gafanhoto, do fogo, o juízo suspenso. O prumo, o juízo inevitável. O cesto de frutos, o juízo próximo, iminente. O juízo de Deus, pois, foi suspenso, mas a falta de arrependimento por parte do povo tornou inevitável. E ele logo viria, pois, segundo o nosso texto, em primeiro lugar, a manifestação do juízo de Deus é o desfecho de um justo processo. Guarde essa frase em sua mente. A manifestação do juízo de Deus é o desfecho de um justo processo. Para começar a lançar luz nesta afirmação que eu fiz, essa primeira afirmação, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e o versículo 16. Gênesis 15, versículo de número 16. Veja só o que diz o texto da palavra de Deus dentro desta tônica que está sendo destacada. A manifestação do juízo de Deus é o desfecho de um justo processo. O texto diz: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Na 4ª geração tornarão para aqui, pois ainda não se encheu a medida da iniquidade
dos amorreus. A medida da iniquidade dos amorreus. Ainda não havia chegado ao ponto que justificaria o juízo de Deus para com os amorreus. E Deus, então, revelando o futuro do seu povo, a Abraão, disse que chegaria um tempo em que se encheria a medida da iniquidade dos amorreus, e Deus visitaria os amorreus com juízo. O juízo de Deus é a manifestação, ou a manifestação do juízo de Deus é o desfecho de um justo processo. Deus age com justiça, segundo critérios estabelecidos por Ele mesmo, que são dados a conhecer a nós através da sua palavra. Deus aguardaria o processo, esperaria que a iniquidade dos amorreus se completasse, para que então se manifestasse justo no seu juízo. Quando chega a hora, Deus não deixa de executar o seu juízo. Mas existe a necessidade de chegar a hora. Aqui em Amós, então, irmãos, nós vemos que a hora havia chegado. Observe comigo os versículos de abertura do capítulo. O texto vai dizer no versículo 1, o Senhor Deus, uma das expressões preferidas de Amós, Adonai Yahvé, o soberano da aliança, o Senhor Deus me fez ver isto, eis aqui um cesto de frutos de verão. Foi essa a visão. Talvez azeitonas, talvez figos. Não sabemos quais eram esses frutos de verão colocados diante de Amós, mas foram colocados diante dele. Foi essa a visão que ele teve. E o Senhor Deus então lhe perguntou: que vês, Amós? Ao que o profeta lhe respondeu: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse a Amós: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Vamos entender então, irmãos, esta visão. Existe aqui um jogo de palavras com relação à forma. E existe também um jogo dentro do hebraico com relação ao sentido. Vamos ver esses dois momentos aqui, essas duas observações quanto ao texto. Um jogo de palavras quanto à forma. Em hebraico, as palavras para frutos de verão e as palavras para fim, ou a palavra para fim, são muito parecidas. A expressão frutos de verão é quase semelhante na sua escrita à palavra para fim. Então, quando Deus apresenta essa visão para Amós, ele está usando de um jogo de palavras. Deixa eu exemplificar aqui no português, para a gente entender melhor. Era como se alguém fosse perguntado, você pegasse uma fruta manga na sua mão e perguntasse para alguém: que fruta é essa? E a pessoa dissesse: uma manga. E você virasse para a pessoa e dissesse: a manga da sua camisa está rasgada. Ou se alguém apontasse para um móvel como esse no qual você está sentado e perguntasse: que móvel é esse? E você respondesse: um banco. E a pessoa dissesse: a sua conta no banco foi bloqueada. Irmãos, o que Deus quis mostrar para Amós, ou a forma como Deus agiu, foi uma forma de introduzir de modo indireto e inesperado um assunto. Deus não chegou dizendo para Amós aquilo que ele queria dizer através dessa visão, mas ele deu a visão e de forma indireta e inesperada ele
introduziu esse assunto para ressaltar a força da mensagem através da surpresa. E para que aquele povo não se esquecesse disso, não se esquecesse da mensagem. A segunda questão que é muito clara dentro do hebraico, quando esta visão foi dada para Amós, o sentido é parecido. Frutos de verão versus fim para o meu povo. Os frutos colhidos no outono, plantados no verão, sinalizavam o fim de um ciclo. Eles foram plantados no verão, colhidos no outono, e logo chegaria o inverno. O ciclo terminaria, acabaria aquele momento, chegou o fim de uma época. E quando então Deus dá esta visão para Amós, Deus está dizendo, está acabando um ciclo para o meu povo. Está acabando um ciclo. O inverno da nação está chegando. Está chegando o fim para o meu povo de Israel. E jamais passarei por ele. Jamais. No sentido de não mais continuarei a perdoá-lo. Não mais continuarei a ter misericórdia. A manifestação do juízo de Deus é o desfecho de um justo processo. O povo estava maduro para a colheita do juízo, que não tardaria. O versículo 3 é pesado quando diz: os cânticos do templo naquele dia serão uivos. Uivos, no sentido de gritos de aflição. Os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz Adonai Yahvé. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Silêncio, porque não haverá palavras para consolar. Não haverá palavras de consolo. Não haverá o que dizer diante de tal dor, diante de tal veredito. A manifestação do juízo como desfecho de um justo processo. A visão do gafanhoto, a visão do fogo, juízo suspenso. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E Deus então suspendeu o juízo. Só que veio o prumo, o povo não mudou, não houve arrependimento. Então o cesto de frutos de verão. Meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos constantemente admoestados pelo Senhor, e que bom que é assim. E que bom que o Senhor, em muitos momentos, estende a nós a sua misericórdia. E quando a palavra é dita ao viticultor, corta esta vide, pois há 3 anos venho procurar nela fruto e não encontro. Então tem a resposta: deixa por mais um ano. Deixa por mais um ano. Quem sabe ela produza nesse próximo ano. Quem sabe haja mudança neste próximo ano. Quem saiba haja fruto nesta nova situação, nesta nova circunstância. Como igreja do Senhor, somos sempre admoestados e sempre
oportunizados no sentido de recebermos de Deus oportunidade de pensar a vida e de mudar a vida no que for necessário. Eu quero fazer para você, meu irmão, tendo em vista a oportunidade que Amós nos deixa mais uma vez, existe algo em sua vida que precisa ser tratado. A respeito do que Deus já tem dito, meu irmão, esta área da sua vida precisa de tratamento. Meu filho, esta área da sua vida precisa ser trabalhada. Meu filho, não atrase mais a mudança. E as visões de Deus estão sendo dadas, o gafanhoto, o fogo. Mas quem sabe quando o prumo é colocado, ainda existe falta, deficiência. Cuidado, meu irmão. Chega a hora da visão do cesto de frutos de verão. Chega a hora onde Deus decreta o fim. E onde Deus diz, olha, chegou, está maduro. Foi colhido, é outono, o inverno já vem. Precisamos entender que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, mas existe um último momento probatório no qual Deus espera uma mudança antes de enviar o seu juízo. E este último momento chega. A manifestação do juízo de Deus é justa. É o desfecho de um justo processo, no qual não há falta de avisos. Mas chega o tempo. Chega o tempo. E Amós teve a dura missão de receber estas verdades e compartilhá-las com o povo. O juízo de Deus foi suspenso, mas a falta de arrependimento por parte do povo tornou inevitável e ele logo viria, pois em segundo lugar o texto vai nos mostrar o pecado do povo da aliança ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. Os pecados do povo da aliança ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. Nós veremos aqui 2 pontos, os versículos 4 a 6, vamos falar do pecado. Vejam aí em sua Bíblia, mais uma vez, novamente, existe a menção da ganância do povo, aqui claramente vista em pecados sociais. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra. Nós já falamos que aquela época, para o povo de Israel, era uma época de prosperidade, onde muitos estavam sendo explorados por poucos. A classe alta estava explorando uma infinidade de pobres ali, e eles tinham gana, suspiravam contra os necessitados para usá-los como forma de extração de riquezas. Então o texto diz, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, e vejam só, mais uma vez o povo fazia questão de manter a aparência externa da religião, porém tendo abandonado há muito a essência da vida piedosa e religiosa. O povo fazia questão de manter a aparência externa, mas já havia muito abandonado a essência da vida piedosa. Olha o que diz o texto então, dizendo, quando passará a festa da lua nova? Era festa religiosa. O povo participava. Quando é que vai passar a festa da lua nova? Para vendermos os cereais. E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Mas o povo não abria mão dos sábados, o povo não abria mão das festas da lua nova.
Mas mesmo nos sábados, e mesmo nas festas da lua nova, o povo maquinava formas de corrupção, formas de pecar contra Deus. Versículo 6, para comprarmos os pobres por dinheiro, tirar tudo do pobre, tudo, até quando o pobre não terá mais do que ser extraído, do que ser subtraído, e venderá a si mesmo. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Então, aqui, irmãos, o pecado, mais uma vez mencionado na forma da ganância do povo, que estava muito pronunciada naquela época. Pecados sociais amplamente vistos, embora o povo continuava mantendo a aparência da religião. É algo que acontece também, irmãos, entre o povo de hoje. Deixa aqui eu dar um exemplo, os irmãos me entendam por favor, o exemplo que eu quero dar. É como se alguém perguntasse assim: quando passará a quaresma para que eu possa voltar a beber e participar do baile de aleluia? A aparência sem a essência. Diminuir a medida, aumentar o preço. Você já deve ter reparado, é muito comum hoje em dia, quando nós vamos ao supermercado, a gente compra um produto, eu já reparei isso em shampoo, em biscoito, já reparei isso em caixa de chocolate. Vem lá um escrito na embalagem, dizendo assim, embalagem diminuída em tanto por cento. Vocês já viram isso, não já? Então, diminui o efa e aumenta o ciclo. Vender cada vez menos por cada vez mais. É isso que o texto bíblico estava falando que o povo fazia naquela época, com balanças enganadoras. Cobrava mais caro, vendia menos, 1 quilo mal pesado. Não era 1 quilo que estava sendo vendido, a balança era enganadora. Era 1 quilo mal pesado. Mas cobrava-se caro por 1 quilo mal pesado. O trigo era vendido com refúgio. Era vendido com terra misturada. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, não sei se algum irmão já leu sobre isso, falando sobre o café extra forte. Eu achava que café extra forte era um café assim para quem gostava de café mais encorpado. A reportagem estava dizendo o seguinte: café extra forte, na verdade, é um café que passou do ponto de torra e é misturado com refúgio e materiais estranhos. Então não é um café puro. E mesmo o café tradicional que a gente compra no supermercado está misturado com coisa que não é café, com cevada e outras coisas que por aí vão. Me lembro de um irmão que, em viagem a serviço, estava num país da Europa e num estabelecimento alimentício, ele tomou um café que ele falou: meu Deus, eu nunca tomei um café tão gostoso como este. Que café maravilhoso! Eu vou perguntar ali, que café é esse, de onde vem? E ele chegou lá então e perguntou: olha, eu queria saber que café é esse, de onde vem? Aí a pessoa respondeu: olha, esse café é do Brasil. Esse café é do Brasil. O café vendido para fora é um café de mais qualidade, de melhor qualidade. O café de dentro, o café que nós compramos, que nós consumimos, é um café onde existe a permissão legal de haver mistura em determinada porcentagem. Mas e o que vai além da permissão legal? A gente sabe, irmãos, que a ganância é tão grande, a vontade de enriquecer, de aumentar de diminuir o efa, de aumentar o ciclo, a vontade de vender por um preço que não vale, alguma coisa misturada, corrompida, um defeito no carro que é maquiado,
coisas dessa natureza, que muitas vezes acontecem. Irmãos, como igreja do Senhor, nós precisamos ter cuidado. E o texto, como fala sobre dinheiro, como fala sobre finanças, sobre ganância em enriquecer, ganância em ter, ganância em receber, a gente precisa ter cuidado e pensar na forma como nós lidamos com os recursos financeiros. Que parte do nosso coração é ocupada pelo desejo de ter, o desejo de enriquecer, o desejo de crescer financeiramente. Precisamos ter cuidado. A palavra nunca condenou riqueza. Muitos servos de Deus foram ricos e não colocaram o coração na riqueza. E a Bíblia mostra outras pessoas que não eram ricas e tinham o coração na riqueza. O problema não é a riqueza, é quanto do nosso coração é dominado pelo dinheiro. A Bíblia vai dizer que o amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. A Bíblia vai nos dizer que não podemos servir a dois senhores, não há como servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Irmãos, uma das formas que eu vejo, biblicamente, de nós nos desapegarmos das riquezas ou dos impulsos de controle pela riqueza, é quando nós somos generosos ao próximo. E quando nós obedecemos a Deus na consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É uma forma de a gente mostrar para Deus, Deus, o coração não está nos recursos. Não é a força do meu braço. Não é a confiança na minha inteligência. Eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. E eu descanso no Senhor. Eu sei que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Irmãos, tudo o que Deus pede de nós é para o nosso bem. É para o nosso bem. Se Ele pede que dediquemos a Ele um dia em 7, é porque nós precisamos do domingo. Como vimos pela manhã, nós precisamos do domingo. Se Ele pede a gente que nós consagremos 10% daquilo que recebemos, é porque Ele sabe que nós precisamos disso, para que o nosso coração seja tratado e se desapegue da força de servir às riquezas. Quando a palavra fala para que nós atendamos ao necessitado, é para que nós deixemos de olhar só para nós mesmos e usemos aquilo que nós temos para abençoar o próximo. O coração daquele povo, naquela época, estava dominado por riqueza e, por causa disso, explorava os outros. E o pecado do povo da aliança ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. Veja o juízo mais uma vez. A partir do versículo 7, jurou o Senhor pela glória de Jacó. Jurou o Senhor por Ele mesmo. E se os irmãos estiverem atentos, vão perceber que aqui, em Amós, Deus jura por si algumas vezes. Deus coloca o seu nome como penhor algumas vezes. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Não vou me esquecer. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Irmãos, aqui no versículo 8, alguns comentaristas dizem que Amós está se referindo ao terremoto que de fato veio 2 anos depois. Quando nós vemos a abertura do livro, o texto diz o seguinte, que o livro de Amós foi escrito, capítulo 1, versículo 1, essas mensagens que veio da parte de Deus a Amós 2 anos antes do terremoto. As mensagens vieram 2 anos antes e foram escritas depois.
segundo esta interpretação. Será que o texto está se referindo ao terremoto? Por causa disso não estremecerá a terra? Alguns intérpretes dizem que aqui o texto está dizendo que a terra estremeceria com a marcha do exército da Assíria, que viria marchando e que aquilo seria ouvido de longe, a terra sendo abalada por aquela multidão vindo em direção ao povo da aliança para saqueá-lo, destruí-lo. Por causa disso não se estremecerá a terra e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito, o rio do Egito que na cheia transbordava muito e depois voltava. Era algo marcante no Egito, algo que servia ali para o bem do Egito, porque quando voltava deixava a terra muito fértil, fertilíssima. E Amós então usa essa figura, que haveria aquele rebuliço, a terra seria toda remexida, o povo seria todo tirado do lugar, de pernas para o ar. Versículo 9, veja só, irmãos, a forma dura como o texto coloca no versículo de número 9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Segundo alguns intérpretes, havia acontecido um eclipse recentemente, e aquele povo tinha noção do que era entenebrecer a terra em dia claro. Talvez seja essa a inspiração para o versículo, para que aquele povo entendesse o que é que o profeta estava dizendo. Ou quem sabe, sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, entenebrecerei a terra em dia claro, seria através também da vinda do exército, que viria como uma nuvem de gafanhotos, e quando uma nuvem de gafanhotos vem sobre determinado lugar, a sombra da nuvem faz com que o lugar se escureça, porque vem aquela nuvem intensa, milhares, milhões, e entenebrece o lugar. O fato é que o texto diz que aconteceria assim. E no versículo de número 10, o texto diz que as festas seriam convertidas em luto, os cânticos em lamentações, em uivos, conforme o versículo 3. Porei pano de saco sobre os lombos, calva sobre toda a cabeça, a calva como um sinal de luto também, calva causada, cabelos cortados, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Luto por filho único, cujo fim será dia de amarguras. O que isso quer dizer? O filho único morreu. Não há mais esperança para a família. A esperança foi aniquilada. O juízo de Deus será amargo, aniquilador de esperança, pois não havia arrependimento por parte do povo. Por isso o juízo seria amargo, aniquilador de esperança. Foi por isso que o juízo foi severo contra Esaú. Não havia arrependimento verdadeiro. Ele buscou o lugar de arrependimento, mas sem arrependimento verdadeiro, não há lugar de arrependimento. Fim de amargura como o de Judas Iscariotes, que não se arrependeu, mas em profundo remorso tirou a própria vida. Em profundo remorso, tirou a sua própria existência. Nós precisamos, irmãos, refletir dia após dia sobre a nossa vida.
O pecado do povo da aliança ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. O povo teve a oportunidade. O juízo foi suspenso, mas foi declarado posteriormente inevitável e iminente. Estava por acontecer, estava próximo, porque não aconteceu mudança. Não aconteceu mudança. Os 3 anos para a vide, sem fruto, foram acrescidos de mais um. E a vide não produziu. Deixa por mais um ano. Deixa por mais um ano. O juízo foi suspenso, mas o juízo de Deus é justo e chega a hora que ele é o desfecho de um justo processo. Meu irmão, mais uma vez, e Deus conhece o seu coração, eu peço a você que olhe para dentro de si e procure lá dentro se há algo a respeito do que Deus já tem procurado tratar na sua vida, mas você tem resistido. Eu gostaria que você olhasse para a sua própria vida. E se houver algo neste sentido, você não esperasse mais. Você não esperasse mais, mas se arrependesse verdadeiramente diante de Deus e mudasse o que precisa ser mudado, enquanto é tempo. O juízo foi suspenso, mas a falta de arrependimento por parte do povo tornou inevitável. Ele logo viria, pois, em terceiro lugar, agir segundo a pressão do castigo e arrepender-se são coisas bem diferentes. Em terceiro e último lugar, agir segundo a pressão do castigo, por um lado, e arrepender-se, por outro, são coisas bem diferentes. Deixa eu dar aqui, irmãos, alguns exemplos, só para que esta informação aqui, essa afirmação neste terceiro ponto seja esclarecida para nós, através de alguns exemplos mais práticos. Por exemplo, um casal de namorados que vem mantendo relações sexuais e tranquilo, mantendo as relações sexuais, o pecado da fornicação, chamado de fornicação, o sexo prévio ao casamento. E esse casal de namorados vem mantendo o relacionamento sexual sem nenhum pesar, sem nenhuma dificuldade. E de repente, diante de uma gravidez, aí eles confessam que estão arrependidos do pecado que estavam cometendo. Ou um cônjuge que se arrepende quando a outra parte descobre um caso extraconjugal. Então o cônjuge está vivendo uma aventura amorosa, um caso extraconjugal, e está tudo bem, está vivendo a sua vida ali. Mas quando a outra parte descobre, eu me arrependo disso. Então fica sempre a pergunta, houve arrependimento de fato? Ou foi simplesmente a pressão do castigo? Porque existe diferença. Agir segundo a pressão do castigo é muito diferente de arrepender-se. São coisas bem diferentes. Arrependimento é diante de Deus. É quando o coração sente aquela dor profunda por se estar magoando o Deus a quem deveríamos agradar com a nossa vida. E nós nos entristecemos, chegamos à conclusão que estamos vivendo de forma diferente da forma como deveríamos viver. E falamos para Deus, Deus, me perdoe. Eu entendo que eu estou magoando o Senhor. Eu entendo que eu estou maculando a glória do Senhor, que deveria ser manifestada em mim, através dessas minhas atitudes pecaminosas. Sem que haja pressão social, sem que haja algo de fora dizendo, olha, você precisa mudar.
mas algo que vem de Deus, o Espírito de Deus. Agir segundo a pressão do castigo e arrepender-se são coisas bem diferentes. Eu queria que você olhasse para o texto, no versículo de número 11. Veja só o que o texto diz. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Aqui, irmãos, precisamos entender o texto dentro do contexto que ele está sendo escrito. Isso vai nos ajudar muito a entender aqui a mensagem. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Que terra? A terra de Israel. A terra que estava recebendo essas mensagens. Não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até ao oriente, e correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Veja o que o texto está dizendo para nós. Está falando que Deus enviaria uma fome e uma sede sobre aquela terra, aquele povo ali, que aquele povo teria fome e sede de Deus. Mas vamos entender bem o texto. Esse mesmo povo é o povo do qual nós lemos. Veja o capítulo 2. Veja o capítulo de número 2, versículos 11 e 12. Olha o que o texto diz. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Vamos ler juntos o versículo 12? Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Então vamos entendendo aqui. Esse povo é o povo que não queria ouvir a voz de Deus. É o povo que maculou o nazireu, que devia ser guardado para o Senhor, mas deu vinho ao nazireu. E o povo que dizia diante do profeta, não, cala a boca, eu não quero ouvir. Veja só o capítulo 7. Capítulo 7, a partir do versículo 10, texto da semana passada. Versículos 10 a 13, o texto diz, então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e é o templo do reino. Então o povo mandava os profetas embora. Não, parem de falar, nós não queremos ouvir. Amós, vai embora daqui, não profetize mais aqui. Aí o texto então diz no capítulo 8, versículos 11 e 12, como nós lemos, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que darei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, andarão de mar a mar e de norte até o oriente. De mar a mar, o mar Mediterrâneo até o Mar Morto, ou o mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. E de norte, geralmente a gente usa falar como, irmãos? De leste a oeste, de norte? Aqui o texto fala de norte a oriente, de norte a leste. O povo procurará de mar a mar e de norte a leste. Mas como assim? Por que não de norte a sul? Por que não de norte a sul? Porque se o povo de Israel, o povo do norte, descesse ao sul, chegaria na terra de Judá, em Jerusalém, onde estava o templo do Senhor.
E alguém que quer a palavra de Deus, ou queria a palavra de Deus naquela época, ia até o templo do Senhor, em Jerusalém, onde havia o sacerdócio instituído. E o reino de Judá, por muito tempo, depois ainda do reino do norte ter caído, ainda continuou com reis bons que serviam a Deus e muitos sacerdotes que eram justos e honestos. Então o texto diz o seguinte: andarão de mar a mar e de norte até o oriente, não de norte a sul, e correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Na verdade, o que aquele povo estava fazendo, o que Deus está mostrando aqui, ele estava agindo debaixo da pressão do castigo e não em arrependimento. Agir debaixo da pressão do castigo é uma coisa, em arrependimento é outra. Saul agiu debaixo da pressão do castigo. Deus não falava mais com Saul. Deus rejeitou Saul, porque Saul havia rejeitado o Senhor. Saul havia deixado Deus, Saul tinha outros interesses, queria fortificar o seu reino, queria popularidade, queria ser aclamado pelo povo, deixou Deus de lado. E quando ele viu que as coisas estavam ruins para ele, quando ele viu que o exército filisteu crescia contra ele, e de fato o juízo haveria de chegar, e chegou, ele morreu junto com seus filhos, no juízo de Deus, vindo por mãos dos filisteus. Saul procurou a Deus, mas Deus não falava com Saul. Deus não falava com Saul por sonhos, por profetas, por Urim e Tumim. Só que Saul não havia se arrependido. Ele queria uma palavra que o fizesse fugir de debaixo da pressão do castigo. Ele não se importava com Deus. Ele foi buscar a Deus no centro espírita. Ele foi buscar a Deus na boca de uma vidente, de uma médium. Ele não estava nem aí para Deus. Ele estava com medo do juízo. As coisas são bem diferentes. Bem diferentes. Os mesmos que estavam desprezando a palavra de Deus, dizendo para os profetas, parem de profetizar, dizendo para Amós, saia daqui, vá pregar lá na sua terra, iriam buscá-la, não por ela, não por Deus, mas debaixo da pressão do juízo, e por isso não a encontrariam, pois não seria uma busca autêntica. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Assim nos diz a palavra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meu irmão, dê valor à palavra de Deus, dê valor à igreja, dê valor ao ensino das Escrituras, dê valor àquilo que Deus fala com você, mesmo que seja para repreendê-lo, para confrontá-lo, para admoestá-lo, dê valor. Que pai há que não corrige os seus filhos, diz o texto bíblico. Que pai há que não corrige os seus filhos? O texto então prossegue, versículos 13 e 14, finalizamos aqui então. Naquele dia as jovens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Chegou o fim. Cesto de frutos de verão, fim. Chegou o fim. O que você vê, Amós? Eu vejo um cesto de frutos de verão, o fim chegou. Frutos que foram plantados no verão, colhidos no outono, o inverno logo chegaria.
O inverno do povo está chegando. O juízo foi suspenso, mas a falta de arrependimento por parte do povo tornou inevitável e ele logo viria, pois a manifestação do juízo de Deus é o desfecho de um justo processo. Pois o pecado do povo da aliança ultrapassou os limites estabelecidos por Deus, pois o agir segundo a pressão do castigo e o arrepender-se são coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. Eu concluo, irmãos, ressaltando mais uma vez o versículo 9. Eu peço a você que olhe para o versículo 9. E quero falar sobre um juízo de Deus específico, no qual todos nós estaremos, o qual todos nós haveremos de encarar. O dia do juízo final. Haverá um dia de juízo final. Todos nós encararemos esse dia. Todos nós passaremos por ele. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. O Evangelho também fala de um dia no qual, ao meio-dia, se fez trevas, até a hora 9, até as 3 da tarde. A gente lê isso em 3 dos Evangelhos. Nesse dia, onde o dia foi entenebrecido ao meio-dia, o juízo de Deus caiu sobre o Senhor Jesus Cristo, de modo que ele carregou sobre si o pecado daqueles que colocariam nele a fé. Por isso, o juízo final, inevitável e iminente, passará por aqueles que possuem em si o sangue do Cordeiro e não lhes causará mal. Haveremos de passar pelo juízo final, mas aqueles que têm em si a marca do Cordeiro, a marca da Páscoa, não serão feridos no juízo final. Se você ainda, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, se você ainda não é salvo, aproveite o tempo no qual o juízo de Deus está suspenso, no qual ainda há chance de salvação, e abrigue-se debaixo da proteção dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Existe um tempo de oportunidade, existe um tempo onde a palavra é pregada, onde a videira ainda é preservada, para que possa dar fruto, para que possa ser mudada. Somente através do Senhor Jesus Cristo, o dia do juízo final, a manifestação mais forte do juízo de Deus, não será um dia de amarguras. Luto cujo fim será como dia de amarguras. Está no versículo de número 10. Somente através do Senhor Jesus Cristo, o dia do juízo final não será um dia de amarguras. O pecado aniquila a esperança. O Evangelho promove a esperança. Deus escolheu passar por um dia de amarguras.
Deus chorou a dor da perda de um filho único, a fim de que pudéssemos ter esperança, a fim de que pudéssemos ser salvos de seu próprio juízo. O Evangelho não aniquila a esperança. O Evangelho promove esperança. Eu peço a você que feche os seus olhos. E fale com Deus em oração, o Deus do Evangelho. Deus que escolheu passar por um dia de amarguras, com a morte de seu Filho único, para que não precisemos passar por um dia assim. Deus que é o Deus da esperança e quer nos fazer cheios de esperança no poder do seu Santo Espírito. Ó Deus, lhe agradecemos por sua palavra, lhe agradecemos porque ela nos mostra que o Senhor é um Deus justo e que a manifestação do seu juízo é o desfecho de um justo processo. Um processo através do qual o Senhor dá diversas oportunidades de mudança de vida, de arrependimento. Mas que chega a hora, chega o momento, onde a justiça será manifestada. Senhor, e que nós lhe pedimos nesta noite é que o Senhor nos conceda a nós, a cada um de nós aqui, um coração que seja dia após dia marcado por um profundo e verdadeiro arrependimento. Um coração que seja dia a dia marcado por um arrependimento que se manifeste em frutos que lhe dignifiquem, que mostrem que ele de fato é verdadeiro. Senhor, obrigado porque se o Senhor olhasse simplesmente para os nossos próprios méritos, os nossos próprios esforços, e aplicasse o seu juízo com base neles, nenhum de nós estaria de pé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, naquele dia de amarguras, naquele dia onde o sol se fez trevas, ao meio-dia houve entenebrecimento, e o Senhor chorou a perda de Filho único, para que nós pudéssemos, colocando a nossa fé nos méritos de Cristo Jesus, ser livres daquilo que pode ser a grande e maior amargura da história de alguém no dia do juízo. Obrigado porque aquele que está em Cristo já não está debaixo de condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá essa esperança. E podemos ser ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a sua igreja aqui, Igreja Presbiteriana de Ouro Branco. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada ouvinte da sua palavra. E que o Senhor mesmo
nos dê condição para compreender e viver as verdades da sua palavra que foi lida e explicada nesta noite. Em nome de Jesus. Nos leve em paz e nos dê uma semana onde possamos ver, através, ó Deus, de manifestações reais, sinceras, verdadeiras, de arrependimento, que não estamos mais debaixo do seu juízo, mas estamos debaixo da graça que nos alcançou em Cristo, perdoou os nossos pecados e nos deu um novo destino. Louvado seja o Senhor. Em nome de Cristo Jesus mesmo fazemos esta oração. Amém. Irmãos, que esta graça tão maravilhosa, libertadora, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o Pai, que não poupou o seu Filho único, e a presença do Espírito Santo, que nos faz ricos de esperança, repousem sobre vós, povo de Deus aqui presente, e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.